E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a mais nova série da Netflix, Rainha Charlotte, uma história Bridgerton. Tanto que eu vim com a minha coroa aqui pra entrar nesse clima aí de monarquia, nesse clima de realeza, pra conversar sobre essa série com vocês. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de vídeo, de crítica de série e filme, já senta o dedo nesse like pra eu trazer mais esse tipo de conteúdo. E também aproveita, se você não for inscrito, de se inscrever aqui no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações pra não perder nada do que rola por aqui. Não esquece que sai vídeo aqui no canal todas as quintas-feiras às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela pra ficar por dentro do surto em tempo real, porque tudo que surge eu posto na hora no Instagram pra manter vocês informadinhos. Então vamos lá. A nova série do universo Bridgerton foi liberada na Netflix na última quinta-feira, dia 4 de maio. E ela tem ali seus 6 episódios de, em média, 50 minutos, 1 hora cada um. Assim como as séries do universo Bridgerton, a temporada 1 e 2, ela é dirigida pelo Tom Verica, que é muito conhecido aí na direção das séries, e também já apareceu na famigerada série queridinha por muitos, inclusive por mim, How to Get Away with Murder, ao lado de Viola Davis. Então assim, tudo que tem Shonda, você pode esperar que você vai sofrer. E que é caos, surto e pânico. Como o nome mesmo da série já diz, Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, a história é baseada nos personagens criados pela Julia Quinn, porém é escrito pela Shonda Rhimes. E para não perder todo o embalo e o rebolado dessa coleção enorme de livros, porque são 9 livros dessa série já, e só vão ser 9, né, porque não anunciaram nada de lançamento por hora, eles lançaram aqui no Brasil já, pela editora Arqueiro, o livro Rainha Charlotte, que é escrito pela Julia Quinn e pela Shonda Rhimes em dupla together, muito incríveis as duas, porque essas duas resolveram se juntar pra fazer a gente sofrer, porque é sobre isso. Então agora vamos falar um pouquinho aí do contexto geral dessa série incrível. Bom, a gente vai ver o rei George III e a Rainha Charlotte ali mais novos. A Rainha Charlotte é interpretada pela atriz India Rhea e o rei pelo Corey Michelstre, eu acho que é assim que se fala. E além disso, a gente vai rever personagens que a gente já conhece da trama, como Lady Agatha Dunbury e Violet, e também o Bracelyn, que é o mordomo ali da Rainha Charlotte. Eu achei muito bonitinho, particularmente, o Bracelyn, que ele tem uma cena ali no começo da série com a Charlotte nova, que ele fala assim: eu sempre estarei a 3 passos de você pra tudo que você precisar. Aí corta pra a rainha atual, né, a rainha que a gente já conhece da série, com ele do lado. E a gente sempre vê ele próximo da rainha na série, então eu acho muito bonitinha essa lealdade dele com a rainha. E também a gente acaba conhecendo um novo personagem que a gente nem sabia que tinha, que é o Reynolds, que é o Bracelyn, só que do rei. E a gente vê também, uma coisa que eu achei muito interessante, que eles tomam partido do rei e da rainha. Então se eles estão brigados, eles brigam entre eles. Se eles estão de boa, o rei e a rainha, os dois são de boa. Inclusive, eles mantêm um relacionamento muito do secreto ali pelo castelo, né? Então é uma relação muito engraçada que os dois criaram, que foi muito bem trazida para as telas. Eu amei ver esse gato e rato dos dois ali. Novamente, o que temos? Músicas atuais na sinfonia da série. Eu amei. Isso é uma característica que eu já falei nos outros 2 vídeos das 2 primeiras temporadas, que eu vou deixar eles aqui nos cards pra vocês, que eu acho muito interessante a forma com que eles trazem esse toque atual pra série, colocando músicas atuais nessa questão sinfônica dos bailes ali. Dessa vez eles trouxeram a música clássica de Titanic, que eu sempre erro o nome, então vai aparecer aqui na tela pra vocês, e 2 músicas da Beyoncé muito famosas, o Underworld e Halo. Então assim, e o Underworld toca exatamente numa hora que a rainha tá fazendo um trem lá, extremamente importante. Eu falei, isso mesmo, a música combina com o momento, então eu achei ótimo. E também, novamente, temos a narração pela Lady Whistledown. Ela narra a história tanto no passado quanto no presente, né, no tempo da série. E também a gente vê a impressão do jornal ali, como que era as primeiras edições do que estava acontecendo. Logo de início, a gente vê que a história começa numa pequena província alemã, que é onde a Charlotte vive com seu irmão, porque a Charlotte é alemã. Então a gente vê a cena do irmão dela negociando a mão dela
pra mãe do rei George, que é com quem ela vai casar. E a rainha era terrível, terrível. Até a personagem mais velha, terrível, né? Amava ler e sempre ficava pé da vida porque os direitos das mulheres não eram respeitados. Então, novamente, a gente tem aquela crítica do papel da mulher na sociedade naquela época. Ela só casava de forma arranjada, porque naquela época tinha a questão de que alianças eram ditadas por casamentos. Então, você queria fazer uma aliança com a galera, então você casava com essa galera, quer dizer, com uma pessoa da galera, e criava esse laço político, econômico, enfim, era assim que eles faziam naquela época. Então, ela tava revoltada, porque onde já se viu uma mulher inteligente como ela, que ama ler, adorei essa parte dela, que gosta muito de ler, casar só por casar, entendeu? E que a única função dela ia ser trazer um herdeiro pro rei. Então tem uma cena muito engraçada dela indo em direção à Inglaterra com a roupa, ela nem se mexia, porque ela falava, se eu me mexer aqui, eu vou me matar porque vai entrar um negócio na minha costela aqui por causa dessa roupa, não sei o que, não sei. Então assim, eu achei muito interessante essa discussão trazida novamente nas palavras de outra personagem muito importante da história, né? O que mais que nós temos nessa série? O Jorge, por todavia, foi conhecido muito tempo porque a Rainha Charlotte e o Rei George de fato existiram. E o Rei George III era conhecido como Rei Louco. Então, ele tinha os surtos dele. Então, é muito interessante conhecer esse outro lado do rei, que até de primeiro contato a gente não imagina que ele enfrenta esses problemas. Ver como que eram os tratamentos naquela época para esse tipo de enfermagem, para esse tipo de doença que tinha. E ver como afetava uma nação inteira. Porque ali a gente vê que a rainha não consegue nenhum meio para resolver, então pega um médico clandestino do negócio muito louco lá para ver se ajuda o rei, e acaba que não ajuda também, porque é o verdadeiro caos caótico. E no primeiro encontro do rei e da rainha, que é muito fofo, que é antes do casamento da rainha tentando fugir do casamento, pular o muro do casamento, que eles se conhecem ali, ele fala que se ele não fosse rei, ele queria ser agricultor, e ele sempre gostou muito de astrologia. Então tem várias cenas dele vendo as estrelas, mexendo no telescópio dele, desenhando os planetas na parede. Então eu achei bem interessante essa questão que foi trazida sobre o rei também. E aí, depois que a gente vê todo esse começo bonitinho, fofete, cuti-cuti de neném, ele vai lá pro futuro. Ele faz um flash forward, né, pra frente, que flash forward quando vai pra frente, flashback quando vai pra trás. E com a rainha recebendo a notícia que a sua única herdeira legítima do trono tinha morrido. E aí ela entra assim no parafuso, porque ela tem 17 filhos, nenhum deles tem um filho legítimo pra herder o trono. E ela tá, olha, ela tá exausta. Por quê? Assim como Dona Rainha Elizabeth, que a gente viu que ela nos deixou muito velhinha, eu acho que o Rei Charles, inclusive, tava lá, misericórdia. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu não vou assumir esse trono, né? Então, ele é a mesma questão. Nenhum filho da rainha assumiria o trono. Ela precisava de netos pra poder que ele assumissem o trono. Então, ela tava preocupadíssima com essa questão, surtando, falando que eles tinham que casar com gente legítima, porque só tinha filha bastardo espalhado e por aí vai. Ó, essa parte é muito engraçada, porque ela começa a discutir com eles e é muito bom essa parte. Coisas que temos de interessante na história. Lady Dumbledore tendo um caso com o pai da Violet. Gente, que caótico, que aleatório. Que aleatório. E o pior é a Violet descobrindo isso depois de mais velha, porque ela acha uma coroa, não sei das quantas, que ela sabia que era o pai dela que fazia. E a gente vê também a diferença de idade da Violet e da Dumbledore, porque na série que a gente conhece Bridgerton, elas são muito amigas, elas trocam muitas confidências. Mas ali, quando a gente vê elas mais novas, a gente vê que tem uma discrepância de idade das duas. Então foi muito interessante ver essa relação das duas ali e como elas construíram a amizade delas. Temos também o quê? A noite de núpcias do casamento. Porque o rei era louco e deixava a galera inteira louca, deixava todo mundo surtado. Então ele casou, né? Foi lá com a rainha e tal, levou a rainha na casa e não foi pra noite de núpcias, porque ele não se achava digno da rainha, porque ele não se achava apto para estar do lado da rainha e que ela não merecia estar com uma pessoa como ele. Então ele queria primeiro se curar do que ele estava passando para depois se entregar para a rainha de fato. Então eles tiveram uma negociação de dias pares, de dias ímpares e é por aí, né? Em resumo, a série perfeita. Eu acho que ela foi
criada e desenvolvida muito bem. Eu acho que em nenhum momento ela ficou maçante por conta do equilíbrio que tem dos flashbacks e dos flash forwards. Então tem alguns momentos muito marcantes. Então nesse momento, alerta spoiler. Se você não assistiu a série, pausa esse vídeo porque vem spoiler por aí. Pra mim, as duas cenas mais marcantes da série foi os dois flash forwards do último episódio, que um deles é quando o Reynolds e o Wesley estão dançando lá no baile que os reis dão na casa deles, e aí dá o flash forward e só tá o Wesley dançando sozinho, porque a gente não sabe onde foi parar o Reynolds. Eu acho que talvez isso seja abordado mais futuramente. E o outro também é quando finalmente a rainha Charlotte descobre que vai ter um neto legítimo, e aí ela fica muito feliz com essa notícia, vai contar pro rei. O rei tá entrando em parafuso num dos surtos deles lá, desenhando os planetas na parede, e aí ele se esconde debaixo da cama. Ela vai atrás, porque em algum momento da série, quando eles eram mais novos, isso aconteceu, eles se escondem embaixo da cama, ela foi atrás e acalmou ele. Então ela foi pra baixo da cama de novo, eles se olharam, e aí eles voltaram mais novos, cara, a coisa mais fofa. E ainda ele olha pra ele e fala, você não pulou o muro. Aí ela fala, não pulei. Então, assim, foi muito fofo. Eu acho que a série foi extremamente bem construída. Se vamos ter segunda temporada, não sei. Acredito eu, vendo essa série, que não precisa, porque ela terminou o arco ali bem bonitinho, bem redondinho. Mas acredito, por ser uma história Bridgerton que tá fazendo muito sucesso, talvez venha uma segunda temporada, com certeza. E se vier esse anúncio, eu posto lá no Instagram pra vocês. Lembrando que a terceira temporada já tá praticamente pronta. E eu acho que lança ainda esse ano. Assim que tiver o anúncio, eu também falo aqui com vocês sobre. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like, se inscrever aqui embaixo caso se você não for inscrito, e de passar aqui no canal todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. Ah, me segue no Instagram também pra não perder nada, tá? Então, um grande beijo pra vocês. Até a semana que vem e tchau!